E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Incrível Luar. Meu nome é Gustavo Erchak, estou aqui com meu grande amigo Wagner Silveira. Hoje a ideia desse vídeo é falar sobre pensar por conta própria. Eu chamei meu amigo Wagnão porque num momento muito importante da minha vida, ele foi a pessoa que me ajudou muito a parar de reproduzir ideias, apenas reproduzir ideias e passar a filtrá-las e, enfim, pensar por conta própria. Então valeu aí, Wagnão, por topar. Fala, Yoshi. Gente, assistindo em casa, prazer falar aqui no seu canal, que já falei para muitas pessoas, é o melhor canal do Brasil. Merecia milhões, já aparece. E muito obrigado por falar aqui essa calorosa saudação. Eu não fiz nada disso, é tudo coisa da gravação, só ficar bom. E vamos aí, pensar por conta própria, que tema. Bora. Bom, é um tema muito abrangente, mas eu queria começar com o que é pensar por conta própria. O que a gente está querendo falar aqui? Cara, vamos lá. Eu diria pra você que assim, pensar por conta própria é revelar-se a si mesmo a cada frase que você diz. Ou seja, é você ser você mesmo em tudo que você faz, em tudo que você diz. Então, explicando, né? É usar tudo que você acessa, qualquer forma de conteúdo, qualquer forma de aprendizado, desde as palavras da sua mãe quando você era pequeno, aos filmes, aos livros que você leu, a tudo que você assistiu, com uma forma reflexiva, de pensar em tudo que você acessa, pensar na lógica de tudo, se aquilo faz sentido, para no final das contas, quando você quiser mostrar algo para alguém, ensinar alguém, discutir, conversar com os amigos até 4 horas da manhã, que a gente faz várias vezes, poder passar algo coerente, alguma coisa que é exatamente coerente com você. Que você esteja no lugar e as pessoas digam, cara, esse é o Gustavo Yoshiaki, aqui em onde estiver. Legal. Mas, Wagner, eu acho que assim, uma grande questão que aparece quando se fala em pensar por conta própria e não reproduzir apenas as ideias e ter a própria ideia e tudo mais, aparece um grande problema, né? Tem autores que passaram a vida inteira estudando um determinado tema. Por que eu não devo apenas reproduzir as ideias dele, que gastou muito mais tempo que eu? Sabe, por que eu preciso ter a minha própria visão? Por que eu preciso ter meu próprio pensamento? Por que isso é importante? Cara, de maneira superficial, eu poderia dizer pra vocês simplesmente assim: se você só reproduz, não faz sentido você existir. Poderia criar um robô, inserir dentro dele ideias de vários autores e fazer um robô que sabe todas as ideias e as reproduz. Ou seja, de princípio, só reproduzir te faz algo vazio, faz um ser humano vazio. Mas eu acho que essa nem é a principal ideia. O problema maior é que quando você apenas reproduz e não pensa no efeito, não pensa se aquilo tem lógica, se aquilo é bom ou ruim, você acaba caindo numa espécie de armadilha. Você acaba caindo numa espécie de não saber aproveitar as coisas boas que existem em cada pessoa. O que eu queria dizer com isso, né? Linkando, por exemplo. Eu posso discordar de tudo que, por exemplo, o Marx falou. Mas ainda assim eu posso concordar, como eu concordo, que lá no século XIX, vários trabalhadores foram alienados pelos donos de fábricas para que trabalhassem quase como escravos. Então, a ideia do Marx de alienação, ela é muito boa e eu posso usar ela em vários outros ambientes. E posso discordar de todas as outras. Posso discordar da mais-valia, por exemplo. Como eu discordo. E não tem problema. Então, qual é o problema de você simplesmente reproduzir? O problema de reproduzir é aceitar tudo que vem. E também, falando, sei lá, falei do Marx, mas ao mesmo tempo, eu também posso olhar para as ideias do Chesterton, por exemplo, e eu não sou obrigado a concordar com elas. Ainda que eu a concorde, geralmente. Mas eu não sou obrigado. Eu preciso ler, preciso entender. Eu nunca vou ler algo e simplesmente falar, eu acredito porque ele falou. Não, eu acredito porque faz sentido. E aí, então acho que essa é a ideia principal aqui. E eu acho que você citou um tema legal que você citou até alguns autores, né, Marx e Chesterton, que eu acho que eles estão em lados ultra opostos. Eu acho que vale dizer que pensar por conta própria não é ignorar todo o trabalho que grandes autores fizeram, certo? Sim, não faz sentido, né? É descartar o que eles falaram? Não, até porque a maioria deles é até mais inteligente do que eu. Mas é usar o que eles têm de bom para construir a minha vida. Porque, lembra como eu comecei?
é o revelar-se de você mesmo. Você não pode se revelar o Marx, você não pode se revelar o Chesterton. Você tem que se revelar o Yoshiaki, você tem que se revelar o Vagnão por meio do Chesterton, por meio do Marx. E não o contrário. Você não pode ser ele. Sim. Você tem que ser você e usá-lo como um auxílio. E um tema interessante sobre esse aspecto, né, sobre esse tema do pensar por conta própria, é justamente as consequências, né? Tem um autor, eu não lembro exatamente o nome, que diz, né, se você não pensa por conta própria, alguém pensa por você. Eu acho que é bem interessante essa ideia, eu queria conversar um pouco com você sobre isso, né? O que você pensa, você acredita que quem deixa de pensar por conta própria, alguém vai pensar por aquela pessoa? Isso é óbvio, né? Eu acho que talvez não seja tão óbvio para quem está assistindo, mas, gente, pode citar um exemplo histórico? Sim, sim. Vamos pensar no Hitler, por exemplo. Pensar num caso extremo, tá? Por que um caso extremo? Porque aconteceu e é exatamente o que a gente está falando. Qual que é o problema, né? Qual que é a consequência de você não pensar por conta própria? É você cair na sedução de reproduzir uma ideia que no fundo não é boa. E por quê? Porque você acreditava fielmente, sem nenhum filtro, em alguma pessoa. Então o Hitler era um soldado condecorado na Alemanha. E ele sempre foi conhecido por defender a nação. E assim foi. E ele começou com pequenos discursos, falando algumas coisas que meio estranhas, e todo mundo meio que foi concordando. Por quê? Porque ele defendia a Alemanha. E aí qual que é o problema dos outros autores? Você vai caindo na sedução. Eu li um pouquinho do Marx, tudo que ele disser tá bom. Tudo que o Chesterton disser tá bom. E aí vai indo. Até chegar um ponto que você reproduz as maiores barbaridades. E o pior, tranquilo, foi o Hitler que disse. Sim. E ele defende a Alemanha. Nunca se esqueça disso. Ele defende a Alemanha. E a ideia é sempre assim, ele defende os pobres. Então, o problema, a consequência geral de você reproduzir ideias é você cair nisso. Reproduzir as maiores barbaridades do mundo. Às vezes, usando meios simplesmente horríveis. Por quê? Porque eles defendiam os pobres. Porque ele defendia a Alemanha. Então foi assim, né? E como ele defendia a Alemanha, os judeus fazem mal para a Alemanha, então vamos matar. Os negros fazem mal para a Alemanha, então vamos matar. E aí um conceito que ficou por fora é a vida humana, que é um conceito absoluto. A vida humana merece respeito. E ele é a base. Se você não pensa por conta própria, esse conceito se esvai. E agora, não importa mais a vida humana, só importa a vida dos alemães. Sim. Eu acho que a história do Hitler, não só do Hitler, mas do Stalin, Mussolini, são exemplos muito concretos do que é deixar de pensar por conta própria. O que pode acontecer com a sua nação se você é parte da, talvez, boiada, manada, né? Manada, eu acho que nesse sentido também dá para aplicar a mesma situação numa situação mais cotidiana. Então, assim, não necessariamente você deixando de pensar por conta própria vai acontecer uma revolução nazista. Uma revolução nazista, Fascista. não é necessariamente. Mas a gente vê vários exemplos no nosso dia a dia, sei lá, né? Um grupo de garotos vai numa balada, aí um amigo lá, sei lá, 4 dos 5 amigos ficaram com diversas meninas, né? Cada um ficou com umas 5 meninas. Ok. E um deles não ficou, porque de alguma forma ele acha isso errado. Muitas vezes essa pessoa vai ser excluída do grupo, né? E o que você diria para essa pessoa que está sofrendo essa pressão, digamos assim, está sendo boicotada do próprio grupo, sabe? Às vezes do grupo dos amigos mais próximos, só por pensar por conta própria. Sabe, o que você diria para essa pessoa? Cara, você falou da manada, eu começaria dando um exemplo, né? Se você larga uma manada de bois na beira do precipício, todos eles vão cair. E o que acontece muitas vezes? As pessoas estão fazendo as maiores barbaridades, mas como todos estão indo, eu também vou. Eu sou mais um boi atrás. E o que eu digo pra você? Não mude. Seja a pessoa que pensa. Pare de correr pro abismo, volte. Corre para o outro lado. Mas tá todo mundo indo pra lá, tudo bem. Deixa eles. Eu acho que é muito complexo e muito ruim você ser excluído do grupo. Mas existe uma coisa que você extrai muito boa. Você começa a perceber quem é quem. Você vai começar a lembrar que você não está ali por todos. Na verdade, você está por todos. Mas a recompensa é alguns. E vai ser sempre assim.
Então, você vai saber quem é o cara que vai segurar sua mão na beira do precipício e falar, ó, vira pra esquerda que tá todo mundo caindo pra lá. Às vezes, aquela pessoa tá pensando errado e tá indo pro precipício. Mas, você não pode deixar de falar porque talvez ela esteja esperando só alguém que pense diferente. Talvez ela ainda não mudou porque ela não viu ninguém pensar diferente. Sim. E quando você fala, o mundo dela se descobre. Sei lá, eu poderia falar isso de mim pra você e de você pra mim. Tem diversos assuntos que você falou comigo e eu simplesmente pensava de um jeito que eu mudei. Agora falando de maneira real, o Yoshi mesmo como o Yoshi falou, Vagnão, você não acha que isso aqui tá meio fora? E, e algumas vezes eu posso falar, Yoshi, você não acha que você tá pensando errado? Sim, o que aconteceu, de fato. Agora, um conselho. Você que está sendo excluído, você que pensa por conta própria, lembre-se, muitas vezes você vai deitar na sua cama e você vai respirar e você vai dormir tranquilo. Porque você sabe, você fez o que faz sentido. E agora um conselho para quem às vezes não consegue fugir disso. Eu te ofereço, e acho que você tem que se oferecer, um respiro. O que você está precisando é de ar. Muitas vezes quem está agindo como manada, o que está precisando é de ar. Por quê? Porque ele não parou. Sabe, a vida dele é uma locomotiva nas mesmas ideias, sempre reproduzindo as mesmas coisas, e ele não parou. E eu acho que esse vídeo é importante para isso. Eu acho que a principal coisa desse vídeo é, você já parou para pensar? Se você tem pensado por conta própria? Você já parou? Você já olhou para dentro de você? E assim, eu, por exemplo, faço esse esforço quase que diariamente. Será que eu não estou simplesmente reproduzindo o que me dizem? Será que eu não parei Será que eu não parei no tempo? Será que eu não estou seguindo a manada? Será que eu não estou indo direto para o precipício? Então acho que a mensagem é, não ligue e não exclui ninguém por pensar diferente, não ligue se você foi excluído. E se dê esse respiro de pensar, calma, será que essa ideia é do Chesterton ou é minha? Será que essa ideia é minha que eu encontrei no Chesterton? Porque muitas vezes o que você lê é exatamente o que você pensa, só que você não sabia dizer com palavras. Então acho que é a coisa mais importante. E Vagnão, falando desse respiro que você citou, né? Essa parte da pessoa, pô, às vezes ela só tá reproduzindo ideias justamente porque ela tá num fluxo ali e não parou. Então, eu acho que esse vídeo é uma oportunidade da gente oferecer um respiro para as pessoas que estão assistindo. Então, o que você diria como uma forma da pessoa parar e pensar, poxa, será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou pensando por conta própria? Primeiramente, eu acho que se a pessoa veio com essa extensão no vídeo, a entender o que é isso, acho que ela já está se dando a ela um respiro. E esse é o mais importante, tá? Eu acho que assim, para quem está percebendo que caiu na falsa ilusão da boiada, no precipício da boiada, eu tenho uma coisa para dizer de uma música de uma banda que eu gosto muito, que é o Metallica. Então a música dele chama Master of Puppets, que é o mestre das marionetes. E aí, até no refrão ele fala assim, eu destruo seus sonhos, e ao mesmo tempo ele fala, mas quando você precisa de alguém, é só a mim que você chama. Ou seja, quando você precisa de algo, você chama aquela mesma pessoa, aquela mesma ideia. A ideia que te destrói, ao mesmo tempo, é a única que você tem o socorro. O que eu quero dizer com isso? No fundo, gente, se você não pensa por conta própria, você não está sendo você. Você está vivendo a vida de outra pessoa. Você deixa a sua essência de lado e começa a viver o que não é você e o que não te faz bem. Então, pensar por conta própria é se libertar dessa corrente. É ganhar um ânimo. É viver e ser você mesmo. Acho que a mensagem final é essa. Saia das cordas. Não seja marionete. Não seja controlado. Uau! Bom, pessoal, então esse foi o vídeo dessa semana. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho que é uma reflexão que tem que estar sempre na nossa cabeça. Pô, será que eu estou pensando por conta própria? Ou será que eu só estou reproduzindo ideias que eu ouvi, ou li num livro, ou sei lá, meu político favorito disse numa live? Enfim, eu acho que é necessário a gente estar sempre pensando nisso para que nós sejamos pessoas cada vez mais livres. Acho que essa é a ideia. Pensar por conta própria é o exercício contínuo da liberdade. Olha só. Chico Xavier. Bom, então é isso. Se você gostou do conteúdo, compartilha com seus amigos.
Se inscreve no canal também para receber os próximos vídeos e tudo mais. Aperte o sininho, hein? Aperte o sininho que tem vídeo novo toda semana. Toda segunda-feira a ideia é lançar um vídeo novo e se você gostar do conteúdo, é só acompanhar a gente. E até a próxima semana. Tchau, tchau.